você sabe o que é diabetes tipo 2? Ah, doutor, claro que eu sei. Diabetes é aquela doença que tem o açúcar no sangue alto. E se eu te contar que essa alteração vai ser a última que você vai ver no seu exame e que o diabetes, na verdade, se instalou há muito tempo no seu corpo? Se você tem diabetes, descobriu recentemente, ou se tem diabetes e não sabe explicar muito bem como que é essa doença, fica até o final deste vídeo que eu vou te contar o que é diabetes, como ele se instala no seu corpo e qual o processo correto para te ajudar à reversão do diabetes. Olá, meu nome é Caio Matsubara, sou médico em geral, especialista em química médica e eu trato pessoas que têm síndrome metabólica e já ajudei dezenas de pessoas a terem mais qualidade de vida com mudança de hábitos. Se você também gosta desse assunto, clica aqui embaixo, curte e compartilha esse vídeo que eu creio que ele seja interessante para aqueles pacientes que não sabem muito bem o que é diabetes. Explicando aí, diabetes tem dois tipos de diabetes, o tipo 1 e o tipo 2. O tipo 1 eu não vou abordar muito nesse vídeo de hoje, mas o diabetes tipo 1 é aquela doença em que o paciente geralmente é mais jovem, ou criança, ou adolescente, e ele tem uma diminuição na produção de insulina até chegar uma hora que ele não produz mais nada de insulina. Insulina é um hormônio que ajuda a regular o diabetes. Nesse sentido, o paciente vai precisar de doses de insulina para controlar a doença dele. Já o diabetes tipo 2, a gente diz que é ocasionada pelo excesso de insulina, ou seja, muita insulina vai levar a um processo que a gente chama de resistência à insulina, isso que causa a doença diabetes tipo 2. O fenótipo mais comum, ou seja, as pessoas mais comuns que têm diabetes, são aquelas que têm uma grande proporção de gordura comparada ao músculo. Geralmente vão ser as pessoas que têm dificuldade de perder peso, os obesos. Eu vou explicar o diabetes em 3 partes, explicando o que é insulina, o que leva à resistência à insulina e o que isso vai ocasionar no seu corpo. Primeiro passo é descobrir, doutor, insulina, você falou tanto no vídeo, mas não explicou o que é insulina. Insulina é um hormônio que é produzido pelo órgão chamado pâncreas e ele ajuda a regular os seus níveis de glicose. Ou seja, se você tem um açúcar no sangue alto, a insulina tem esse papel de pegar esse açúcar e deixar em níveis normais. Quando a gente se alimenta, nós fazemos a digestão, ou seja, o alimento é quebrado na boca, depois no estômago e depois no intestino e é absorvido lá no intestino. Ele entra na corrente sanguínea, causando uma elevação do açúcar no sangue, e o pâncreas detecta isso, fazendo com que tenha uma liberação desse hormônio insulina. Esse hormônio insulina é capaz de pegar esse açúcar e abaixar. Traduzindo assim, para você entender melhor, pensa como se nossas células fossem tipo armários, ou seja, ela é um armário que precisa aí de uma fechadura e de uma chave para abrir. A chave seria aí a insulina. Então, a chave, que é a insulina, vai se ligar numa fechadura que a gente chama de receptor de insulina. Esse receptor de insulina que está lá dentro da célula se liga à chave, que é a insulina, e a chave abre esse receptor, fazendo com que essa trava, né, essa porta, fazendo com que o açúcar que está lá no sangue, ele entre lá para dentro da célula para ser usada para o objetivo que ela teria dentro da célula. Então é como se a insulina atuasse fazendo com que aquele açúcar que está dentro do sangue, ele entre em algum lugar. Especificamente ou dentro da célula muscular, do músculo, ou dentro do fígado. E a segunda parte é como essa resistência à insulina se estabelece no nosso corpo. Por questão de hábitos ou nosso estilo de vida, a gente tem uma alimentação não saudável, não faz exercício físico, não dorme bem e anda muito estressado. Todo esse processo vai levar a uma alteração específica no nosso corpo, que é o aumento na quantidade de gordura, culminando também com o aumento do peso. Então, quando a gente engorda, ou aí você aumenta a quantidade de gordura, isso leva ao processo chamado de resistência à insulina. Tá, doutor, você explicou, mas eu não entendi nada. Traduz para mim. Bom, imagina aquele armário que eu falei, ele não tem só uma fechadura, ele tem várias fechaduras. Então, ele é um armário gigantesco. Esse excesso de gordura,
ele vai fazendo com que essas fechaduras que você tem nesse armário gigantesco fiquem enferrujadas e não respondem mais a essa chave. Então, você vai ter menos receptores, menos fechadura para a insulina. Isso vai fazer com que o seu corpo reaja. Doutor, reage como? O seu corpo começa a produzir mais chaves, ou seja, começa a produzir mais insulina para que mantenha persistentemente aberto aquelas fechaduras. Então, nesse sentido, o seu pâncreas começa a trabalhar mais e mais, jogando mais insulina no seu corpo. Isso, em teoria, no começo, a gente chama de pré-diabetes. Então, o pré-diabetes, na verdade, é isso. Então, você tem fechaduras, você tem aí uma certa resistência à insulina, mas não até certo ponto de alterar o seu resultado do exame. Então, suas fechaduras estão um pouquinho enferrujadas. O que acontece é, se você aí não mudar seu estilo de vida, ou seja, se você não perder peso, diminuir a quantidade de gordura e aumentar a quantidade de músculo, você vai acabar combinando com diabetes. Porque vai resultar em mais inflamação se você ganhar mais peso, e essa inflamação vai diminuir ainda mais a quantidade de fechaduras que existe nessas células, fazendo com que seu corpo tenha que trabalhar cada vez mais. Seu pâncreas vai produzindo mais e mais insulina, até chega uma hora que essa quantidade de insulina não dá conta de tentar abrir todas as fechaduras ali. Isso vai levar aí com que o seu sangue comece a sobrar açúcar no sangue onde não deveria. Esse é o terceiro processo. Então aí, você tendo uma resistência à insulina alta, vai levar a uma produção excessiva de insulina, e essa produção excessiva de insulina não consegue combater esse açúcar que você está colocando dentro da alimentação. Fazendo isso vai fazer com que esse excesso de açúcar no sangue, ele causa um fenômeno chamado glicação. Glicação é o quê? É como você pensasse mais ou menos em fazer caramelo. Você coloca açúcar lá na panela, esse açúcar na panela você vai esquentando. Se você esquecer a panela ligada ali e lembrou depois, como é que está esse açúcar? Esse açúcar, quando você vai consumir, está amargo. Mesma coisa vai acontecer aí com o excesso de açúcar no seu sangue. Esse excesso de açúcar no sangue, ele vai grudar nas proteínas do seu corpo, em várias proteínas do seu corpo, levando ao fenômeno chamado glicação. Doutor, traduz para mim. As proteínas, imagine como se fossem umas peças de Lego, igual essas que seu filho tem em casa, ou se você já brincou de Lego, você deve saber. Então, o Lego aí, imagine como se fosse construir um carrinho de Lego. Se você constrói um carrinho de Lego, ele funciona normalmente, então essa proteína funcionando normalmente, mas se você vai adicionando peças e mais peças, que seria aí o açúcar, aquilo fica deformado, e é desse jeito que vai ficar as suas proteínas do seu corpo. Elas vão ficar deformadas e elas não vão conseguir mais exercer o verdadeiro papel delas. Isso é o processo que vai ocasionar todas as doenças do diabetes. Isso ocorre porque as nossas proteínas ficam glicadas, aumentando aí certas doenças. Se você tem diabetes, você já deve ter ouvido falar. Seria aí o risco de ter lesões nos olhos, na retina, o aumento da incidência também de glaucoma, no cérebro, alterações relacionadas a derrame, então o famoso AVC, no coração pode levar ao infarto, e nos rins pode levar à perda da função dos rins. E também na região dos nervos, os pacientes que tenham açúcar muito alto vão ocasionar lesões nesses nervos, fazendo com que o paciente ele sinta menos dor ou sinta menos estímulos táteis. Tudo isso a longo prazo vai fazer com que o paciente, cada vez ficando mais doente, o corpo vai chegar uma hora que o pâncreas não consegue liberar tanta insulina, e nesse caso ele simula como se fosse o paciente com diabetes tipo 1. Então ele fica com o pâncreas insuficiente e nesse sentido vai precisar de introdução da insulina como tratamento. E se você chegou até o final desse vídeo, você deve estar pensando, doutor, eu estou na primeira fase ali, eu sou só pré-diabético, ou eu tenho diabetes, ou já sou um diabético e está usando insulina e tenho todas essas consequências aí, já sofri infarto, já tive um derrame, tem solução para mim?
Existe solução e eu vou te dizer que vai depender muito de você. Lembra que eu falei que lá no comecinho, todo esse processo é ocasionado pelo excesso de gordura? Ou seja, você tem mais gordura no seu corpo e essa gordura leva a uma inflamação que resulta em todas essas doenças? Nesse processo de resistência à insulina? Se você aí diminuir a quantidade de gordura do seu corpo, você vai conseguir reverter o seu diabetes. E para isso você vai ter que adotar várias mudanças de estilo de vida. Se você tem interesse sobre isso, dá uma olhada nesse vídeo que eu explico como você deve se alimentar corretamente para reverter o seu diabetes. O vídeo de hoje é isso. Se você não sabia o que era diabetes e depois desse vídeo ficou um pouquinho mais entendido sobre diabetes, compartilhe para outras pessoas também, que eu pego bastante paciente que já tem diabetes faz 5, 10 anos e não sabe nada sobre a doença. Bom, o vídeo de hoje é isso e até mais. Tchau, tchau.